pessoal, aqui é o professor Lucas e eu vou estar passando para vocês para dar uma explicação referente ao nosso tema da unidade 4, que é o nosso tema, o processo de urbanização, né? Primeiramente, o processo de urbanização é a transformação de espaços naturais e rurais em espaços urbanos, concomitantemente a transferência da população do campo para a cidade. Quando ocorre em grande escala, é chamado de êxodo rural. O que é êxodo rural? Êxodo rural é a saída do homem do campo, e para as cidades, ele migrando do campo para as cidades. Esse processo é chamado de êxodo rural, que aconteceu muito, primeiramente nos países desenvolvidos lá da Europa, com a Revolução Industrial na Inglaterra, que depois se espalhou por todos os países, pela maior parte dos países desenvolvidos do planeta, inclusive Estados Unidos, e esses países que tinham predominância da população, grande parte da população vivendo em área rural, com a Revolução Industrial, em que a cidade passa a oferecer melhores oportunidades de vida, de condições de vida, e também oportunidades de trabalho, o êxodo rural se intensifica, e com isso a maior parte da população passa a migrar para as áreas urbanas, devido à Revolução Industrial. Nós temos aqui também, mas é importante destacar que a urbanização, que esse crescimento das cidades, ele ocorreu de formas distintas. Urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os desenvolvidos, a urbanização nos países desenvolvidos é resultante do avanço econômico e tecnológico, ou seja, a revolução industrial, o avanço das indústrias, o desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso possibilitou o crescimento das cidades, que as cidades crescessem e também crescessem de forma sustentável, A urbanização nos países subdesenvolvidos, aí a gente já entra num assunto que tem a ver com o Brasil, é resultante da transferência do avanço econômico para os países periféricos. Dependendo do estágio de desenvolvimento de um país, o crescimento urbano pode ocorrer de maneira ordenada, urbanização de maneira cuidadosa, de forma gradual e sistemática, resultante do avanço econômico e tecnológico do país desenvolvido. Desordenada nos países periféricos, o rápido crescimento das cidades em virtude da industrialização. No caso aqui, o Brasil ele é um país considerado subdesenvolvido. E como que foi a nossa urbanização aqui? Ela entra dessa forma desordenada. Por quê? Nos anos 70, 80 e 90, até nos anos 2000, houve um grande fluxo, um grande êxodo rural das pessoas saindo do campo para as cidades. As grandes metrópoles, principalmente, Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades brasileiras acolheram esses habitantes que vieram do campo, e a mancha urbana dessas cidades cresceu muito. Porém, essas cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas. Oferecer serviço público, trânsito, educação, saúde para toda essa população ficou um tanto quanto complicado. Por isso que a urbanização nos países periféricos, e o Brasil ele se encaixa nesse conceito, ela ocorreu de forma desordenada. Então a gente vê muitos problemas urbanos hoje em dia. A gente pode andar mesmo na nossa cidade, em Campo Grande, nossa capital, e a gente percebe muitos problemas urbanos, como por exemplo um trânsito caótico, em determinados horários, poluição de rios, bairros mal localizados, em áreas de risco, Nós temos todas essas questões que isso é uma falta de planejamento, porque ele ocorre desordenada e bem característico de países subdesenvolvidos, com todos esses problemas. A poluição dos rios ela é algo tão comum que existem pessoas que encaram isso como normalidade. Se está dentro da cidade, teu rio tem que estar sujo. E na verdade isso é uma característica de países subdesenvolvidos, Isso é bem característico de países periféricos como o Brasil, Nós temos aí desafios da urbanização dos países subdesenvolvidos. Aqui é uma imagem da cidade de São Paulo, De um lado nós temos a favela de Paraisópolis, e do outro lado nós temos o edifício Cascata, no bairro do Morumbi. A gente vê bem a desigualdade na urbanização nos países subdesenvolvidos, a parte periférica vivendo com a parte mais abastada, mais rica, Essa foto ela ilustra muito bem o problema da urbanização no Brasil, e a sua falta de planejamento. Uma favela e do lado nós temos um bairro nobre,
E por último aqui nós temos alguns conceitos da urbanização, né? O que é conurbação? Conurbação, ela ocorre quando nós temos o crescimento de uma ou mais cidades, elas crescem muito fisicamente, a mancha urbana cresce muito, que ela acaba se conurbando, se juntando, né? Isso é muito comum nas grandes cidades, como por exemplo em São Paulo, onde a Grande São Paulo, né, forma a região do ABCD. São 4 cidades que se conurbaram junto com a Grande São Paulo, a região de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Essa região é conhecida como o ABC paulista, né? Agora é a ABCD, em que 4 grandes cidades crescem, se conurbam, porém elas continuam sendo separadas. Elas se juntam fisicamente, mas cada uma com o seu prefeito, com a sua legislação, enfim, elas se conurbam. De cima a gente vê uma grande mancha urbana parecendo uma única cidade, mas ainda são separadas, né, no seu território, né? Metrópole é um termo que pode designar a capital principal ou capital de um determinado país ou província, né? A metrópole tem uma grande importância econômica. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são consideradas 2 metrópoles, né? Depois nós temos as megalópolis, que se formam quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre 2 ou mais metrópoles estão plenamente integrados por modernas redes de transporte e telecomunicações. Nós temos algumas megalópolis no mundo, né? E dentre elas nós temos uma megalópole que é a Rio de Janeiro, o eixo Rio-São Paulo. Muitos estudiosos dizem, mas a megalópole tem que estar junto, né? Elas têm que estar conurbadas, nem sempre. Rio de Janeiro e São Paulo formam uma megalópole, porém elas não se conurbaram, elas não se juntaram ainda. Mas a ligação econômica entre elas, das cidades que existem entre esse eixo Rio-São Paulo, são muito fortes. Por isso o eixo Rio-São Paulo já é considerado uma megalópole, né? E aqui nós temos o nome das maiores metrópoles do mundo, né? Em primeiro lugar, Tóquio; segundo lugar, Nova Delhi, na Índia; terceiro, Xangai, na China. São Paulo aí está em 4º lugar, né, dentre as maiores cidades do mundo. Eu espero ter ajudado com vocês a estudarem esse conceito de urbanização, né? Qualquer dúvida, nós estamos aqui na plataforma, e não deixem de perguntar, de participar, de interagir no chat e no fórum Tira Dúvidas. Um grande abraço a todos e muito obrigado.